Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Vamos continuar com nossas meditações acerca do Natal. Hoje vamos falar sobre Mateus, capítulo 2, de 1 a 12, que fala sobre a visita dos reis magos, né? É uma coisa interessante para você notar nesse versículo aqui, é que não diz que eram reis magos, né? Mas como sabemos que eram reis? Porque eles estavam viajando com muita riqueza, né? E além de que o que eles entregaram ali, os presentes que eles entregaram eram muito valiosos, já se tira daí, e também porque eles foram recebidos pelo rei. O rei não recebia, não chamava para si qualquer pessoa, então eram pessoas muito importantes, então podemos entender que eram reis, sim. Diz o seguinte a palavra de Deus: depois de haver nascido, né, Jesus em Belém da Judéia, né, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ou seja, do Oriente a gente pode entender que seria algo próximo a Jerusalém, né? Porque Jerusalém já é Oriente, né? Já é uma região oriental para nós aqui ocidentais, né? Então, mais oriental podemos dizer que eram provavelmente persas, né? Eram pessoas de origem talvez persa, né? Esses reis. E esses reis, eles traziam alguns conhecimentos. Pode-se pensar aqui que esses magos, né, seriam como se fosse meramente astrólogos. Mas você deve pensar que nós estamos em outro momento aqui, tá? Isso aqui não é a mago simplesmente astrólogo. Isso aqui já tinha ocorrido a helenização do mundo antigo e já existia a filosofia dominando boa parte do mundo. Então pode-se dizer que esses magos eram uma espécie de cientistas e de até filósofos, né? Os primeiros filósofos eram chamados de fisiólogos, né? Os fisiólogos, eles estudavam a natureza. E como eles começaram a estudar a natureza? Através de coisas de uma lógica racional propriamente grega, mas também de ideias que vinham da Mesopotâmia, ali, daquela região da Mesopotâmia, do Oriente, onde as pessoas viam muitos céus e tinham acesso às estrelas, então catalogavam o movimento das estrelas conforme a estação do ano e sabiam qual era o período mais propício para cada coisa. Então, o conhecimento de estrelas, de astrologia, já existia, não era necessariamente, digamos assim, astrologia propriamente, mas mais quase uma astronomia, né? Parece que a astronomia se formou mais detalhadamente no futuro disso aí, mas nós podemos entender que era uma proto-astronomia que eles conheciam e tinham conhecimentos também das religiões daquela região e especialmente da Bíblia Sagrada, como nós podemos ver no texto em questão, né? E nós podemos ver ainda que a filosofia também foi formada com conhecimentos do Egito, que tinha muitos conhecimentos matemáticos, especialmente conhecimentos advindos das cheias do Nilo. Então a filosofia ela era um conhecimento com um início praticamente científico, tá? Depois a filosofia com Sócrates tornou-se mais, digamos, especulativa, digamos assim. Mas quando você entra no início ali em Tales de Mileto, especialmente, você vai encontrar um homem que é exatamente um cientista dos dias de hoje. E Tales de Mileto viveu, sei lá, 300, 400 anos antes de Cristo, né? Então já era um cientista, como podemos pensar num cientista hoje. E esses magos, eles estariam mais próximos assim de um Tales, né? O que o Tales, por exemplo, só para você compreender como chegava o conhecimento dessas pessoas, né? Desses fisiólogos, né? Que eram conhecidos também como uma espécie de mago, né? Esses fisiólogos, Tales era um deles, ele chegou a um momento de prever que haveria uma grande colheita, não, sei, não lembro se é de trigo, acho que de trigo, e ele alugou todos os silos, né, todos os armazéns que poderiam guardar o trigo. Então a grande colheita veio e ele, como tinha alugado os silos, ele cobrou para que armazenassem o trigo ali, ele ganhou muito dinheiro. Como? Com conhecimentos que ele pegou desses lugares e eliminou, ou pelo menos minimizou aquilo que era mitológico e viu aquilo que era realmente
lógico, né? Então tem uma questão da filosofia da lógica grega, da noção dos astros, do movimento dos astros, da ação dos astros na natureza da própria Mesopotâmia, e bem como noções de agronomia e coisas assim, e matemática que veio tanto da Mesopotâmia como do Egito. Então a filosofia ela não é uma coisa que surge só na Grécia, ela já surge antes em outros lugares. E quando ela vai para, ou quando ela ganha força, especialmente com Alexandre o Grande, né, que espalha as ideais gregos, as práticas gregas pelo mundo, então pode-se dizer que esses magos do Oriente, eles não eram exatamente o que nós poderíamos pensar de astrólogos, como se fossem adivinhos, mas sim como cientistas, tá? Eles eram espécies de cientistas daquela época. É a interpretação mais correta que se pode pensar. E eram homens piedosos, tanto que eles estavam procurando o Messias, né? Eles dizendo, no versículo 2 diz o seguinte, que os magos diziam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ora, se eles vieram adorar um rei, não era um rei qualquer, era um Deus, um rei divino, né? Então eles veio adorar o rei divino dos judeus. Ora, o rei divino dos judeus, como eles bem deveriam saber, né, era o próprio Deus, né? Então, se o rei dos judeus tinha nascido, eles sabiam que o próprio Deus estava encarnando para libertar o homem. Tanto que o próprio Herodes não entendia isso, porque os próprios fariseus não entendiam isso, nem os sacerdotes entendiam que Jesus veio para cumprir as escrituras. Mas Herodes perguntou congregou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles disseram que seria em Judá, na tribo de Judá, na terra de Belém, né? Conforme estava na profecia. Então Herodes chamou os magos e falou com eles, olha, vai procurar esse jovem, né, esse bebê, para que vocês possam voltar e dizer para mim onde ele está, para que eu possa também adorá-lo, né? Mas Herodes não queria isso. Herodes queria, na verdade, matar o bebê. Você vê que no versículo 8, Herodes diz que queria saber para que queria adorar, mas na verdade eles queriam matar o menino, né? Ele queria matar o menino, você vê isso no versículo 27, né? Que para que não voltasse junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho, né? É interessante que você continua lendo aqui, a estrela que os conduzia até Jesus, eles viram que não era uma estrela comum, não é que eles estavam prevendo alguma coisa, não é que eles estavam vendo alguma coisa singular na natureza, possivelmente, né? Eles viram uma estrela irregular, incomum, alguma coisa que não acontecia, né? Que não acontecia, então eles seguiram aquilo porque aquilo era uma coisa singular e eles sabiam que de tão singular só podia se referir à profecia maior de todos os tempos, que era a vinda de Jesus, né? Então eles seguiram essa estrela. E diz o versículo 9 que a estrela se deteve onde estava o menino, e vendo eles as estrelas, regozijaram-se muito com grande alegria, né? Porque eles conseguiram achar o seu objetivo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Costuma-se comentar também que o fato de dedicarem ouro significa a riqueza de Jesus, né? O poder dele sobre todas as coisas, né? Ser dono de todas as coisas. O incenso refere-se para a sua divindade, ou seja, o Deus Jesus é Senhor de todas as coisas e por isso ele tem ouro, recebe ouro como presente e também recebe incenso, porque o incenso era dado somente a Deus, e o incenso aqui era para representar a divindade. E a mirra era usada para embalsamar corpos, né? Para prepará-los para o sepultamento. Então aqui representava a sua morte, que seria uma morte de remissão dos pecados de todos. E continua o texto dizendo que, sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho, né? Deixa eu ver aqui onde está escrito que Herodes
queria é, ma- Herodes, aqui versículo 3, perturbou-se toda Jerusalém, perguntou, dizendo assim, menor, então Herodes chamando os magos, tem um lugar que diz, mas talvez não seja nesse texto aqui. E eles foram avisados por sono e partiram por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Ah, tá aqui, tá vendo? Eu sabia que a gente tinha lido, mas estava na memória, mas estava um pouco enferrujado, digamos assim. E levantando-se ele, ou seja, José, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Mas aqui já é outra história, né? Então nós vemos aí que os magos partiram por outro caminho e que eles vieram adorar a Jesus como Senhor, como Deus e como Salvador, né? E que esses magos, eles não eram meramente astrólogos, pessoas que adivinhavam por técnicas de adivinhação. Eles tinham um conhecimento muito próximo ao conhecimento científico de hoje, porque nós vimos que a filosofia não se baseia só em especulação, mas a filosofia grega também tinha uma vertente lá mais prática, né? Antes de Sócrates, provavelmente. E esses magos podem ter um ponto de vista nesse sentido e por isso eles estudavam as estrelas sendo fiéis a Deus. Portanto, não eram necessariamente astrólogos no sentido de adoradores de ídolos estelares, né? Então, fica esclarecido aí, que Deus o abençoe rique e abundantemente. Essa foi a nossa mensagem de hoje.